O ano passado, o nosso último culto foi em novembro. Acho que foi o Marcos que deu a última, né, Marcos? Acho que foi. Então nós queremos começar esse ano com os dois pés. Tem gente que fala, quer começar com o pé direito. Não, quer começar com o direito e com o esquerdo. Porque eu entendo que Deus tem algo maravilhoso para falar conosco nesse ano. E essa reunião não é simplesmente mais uma reunião, não. Ela é uma reunião mais específica, onde a duração é mais curta, para a gente ter tempo de orar com cada um aqui, que quiser, lógico, oração. Hoje eu quero entrar num tema, irmãos, que a semana retrasada, nós estávamos aqui orando na oração de segunda-feira, e eu até comentei isso aqui domingo, orei e li essa passagem domingo também. E quero te incentivar a vir nessas reuniões de segunda-feira de oração. Tem muitos irmãos que não têm vindo. Nós precisamos melhorar o nosso nível de intimidade com Deus. Não só em casa, mas junto com os irmãos. Você lembra que o povo lá em Atos, eles viviam de casa em casa, mas também no templo. Senão ficaria muito estranho eu me reunir só nas casas e deixar de vir no templo. É no templo, é no lugar que nós reunimos, que podemos rever todos os irmãos e ver a necessidade de orar pelos irmãos de uma maneira mais completa. Então, domingo, eu li uma passagem, está em 1 João 1,9. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir ela aí. E outra coisa, irmãos, traga a sua Bíblia. Não vá para a guerra sem sua arma, não. Então, 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Na reunião de segunda-feira de oração, essa passagem, ela me veio, Deus usou um irmão para falar assim, sem pedir perdão, Deus não age, a coisa não acontece. E é verdade isso. Temos vivido, irmãos, uma correria, aí as coisas andam tão aceleradas que muitas vezes passamos por cima de muitas coisas que nós fazemos de errado. E achamos que está tudo bem. E depois queremos chegar perto de Deus, e eu quero até usar uma expressão que o Marcos pregou no dia 7 da nossa campanha de aliança, que ele falou que Deus não aceita fogo estranho. Por Ele ter passado por isso, de ter nos livrado da morte eterna, de ter cancelado uma dívida que nós, como seres humanos, tínhamos contra Deus. Então, esse capítulo de João 1,9
É uma carta de João, é chamada muitas vezes a carta uma epístola católica. Em outras palavras, ele é para a igreja toda, igreja mundial. Não é só evangélico, não é só protestante, né? Mas é uma passagem para todas as pessoas. Então aqui João estava instruindo todos os cristãos em todos os lugares com a declaração se. Então essa declaração se, a gente vê em algumas passagens na Bíblia. Se por um acaso eu pecar, eu tenho um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo o justo. Se der certo, eu vou fazer isso. Se não der, então esse se, ele nos faz entender que é uma escolha. Até aquela passagem que fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que se diz que serve a mim, se humilhar, orar e me buscar, e lá fala se converter dos maus caminhos, eu vou trazer uma outra versão, de parar de dar cabeçada, fazer coisa errada, aí então eu ouvirei dos céus. É um processo de arrependimento, de busca, de conserto. Mas se você quiser, pega a sua cruz e siga. Então esse se, ele é muito significativo, para a gente entender que a gente tem essa opção, que nós não somos obrigados. Mas se nós tomarmos uma posição, Deus vai nos abençoar. Se eu não tomar, nós estamos perdidos. Então eu quero que você entenda muito bem isso. E aqui João fala assim: se confessarmos. E se eu não confessar? Aqui ele deixou bem claro: se eu confessar, eu vou ser perdoado. Então, a gente precisa entender muito bem isso. E Deus é aquele que quer purificar de toda injustiça. O que é injustiça? São coisas que acontecem que às vezes nem nós não merecemos. Foi uma injustiça não me escolher. Foi uma injustiça eu não ter ganho. Foi uma injustiça aquilo que fizeram comigo. Eu me senti injustiçado pelo tratamento. Você consegue entender? Então Deus quer tratar conosco, quer cuidar de nós, quer nos abençoar em tudo. Então, a purificação de Deus da injustiça começa a partir do ponto da justificação. O sacrifício de Cristo pelo pecado é acessível a todos. Então, o sacrifício de Jesus pelo pecado é acessível a todos. Mas entra em vigor quando o incrédulo, sobre a convicção do Espírito Santo, deposita sua fé em Cristo e recebe o Senhor como seu Salvador. Então há uma justificação, uma purificação que Ele começa a fazer na nossa vida, assim que eu aceito Jesus como meu Senhor. Então nesse momento Deus declara os pecadores como justos e santos, quando nós fazemos isso, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E também nos separa do domínio das trevas e nos coloca no reino da luz. Então Deus quer realmente que você tenha um melhor dessa terra, mas tem que estar debaixo da cobertura dele. Os nossos filhos, irmãos, a Bíblia diz que é herança de Deus para o homem. Então eu preciso cuidar bem dessa herança. Porque sabe o que acontece, papai? Presta atenção. Deus vai te pedir contas dessa herança que Ele colocou na sua mão. Então, Ele tem nos chamado para esse reino de luz. O poder do pecado, ele é quebrado em nossa vida quando nós
aceitamos Jesus como Senhor, quando nós confessamos nossos pecados, o poder do pecado começa a ser quebrado na nossa vida. E além disso, aqueles que são justificados, são selados pelo Espírito Santo, e experimentam uma regeneração, uma nova vida, uma nova consciência. Quando eu vi que domingo, a Maria falou assim que tem pessoas que falam, depois que eu vim para a igreja, parece que a minha vida piorou. Eu já ouvi isso muito também. Quando eu estava lá no mundo, vivia de qualquer jeito, eu não sentia essa pressão que eu tenho sentido depois que eu vim para a igreja. Você sabe por quê? Seus olhos foram abertos, você começou a conhecer e viver a verdade, e a verdade liberta, você para de fazer coisas erradas, de falar coisas erradas, de viver coisas erradas, e o diabo não gosta disso, ele começa a te atacar. E você fala, nossa, eu estou sentindo opressão, parece. Antes não tinha isso, hoje tem, mas é isso. Você saiu debaixo do domínio dele, e hoje você está debaixo de uma autoridade do Senhor, e ele vai te proteger, ele vai te ajudar. Mesmo após a justificação, há necessidade de ser purificado de toda injustiça. Então, a natureza pecaminosa do cristão ainda deseja realizar atos de injustiça. Mesmo estando na igreja, mesmo Deus fazendo algo, muitas vezes a nossa natureza, ela quer fazer coisa errada. Pensamentos, atitudes, comportamentos, palavras, ações erradas. Nenhum crente pode afirmar que alcançará a perfeição sem pecado enquanto nós estivermos aqui. Todo dia a gente peca, irmãos. Tem pecados que são pecados voluntários. Tem pecados que não são voluntários. Aconteceu algo que você entrou na julgada e errou. Nós erramos. Então, consequentemente, a vida cristã é um cabo de guerra entre a carne e o espírito. Eu acho interessante Paulo falando ali em Romanos 7, a partir acho que do versículo 15, ele fala, o que eu quero fazer eu não consigo. O que eu não quero, esse eu faço. Uma luta constante. E o próprio Jesus ali no jardim de Getsêmani, ele teve essa luta. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É uma luta constantemente que eu e você temos todo dia. Então, a vida do cristão é uma guerra, como se fosse um cabo de guerra. Muitas vezes resultando em momentos em que cedemos à carne e interrompemos a nossa comunhão com o Pai. Irmãos, Deus não pactua com o pecado. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas Deus detesta o pecado. Deus ama o pecador. E não são alguns não, é todos. Mas Ele odeia o pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado é que faz a separação entre nós e Deus. E Jesus, quando morreu na cruz, Ele veio trazer esse direito de voltar a ter comunhão com o Pai. Quando você vê a cruz vertical e horizontal, você vê a comunhão da terra com Deus e com as pessoas. Comunhão. Então, quando o pecado muitas vezes está diário na nossa vida e nós damos brecha mais para as coisas erradas do que para as coisas certas, nós perdemos, somos interrompidos a nossa comunhão com Deus. E as coisas começam a ficar estranhas.
Você fala, nossa, o que está acontecendo comigo? Coisas estranhas estão acontecendo. Enfermidades estão acontecendo dentro da minha casa. Doenças estão acontecendo dentro da minha casa. O meu relacionamento com os meus filhos está virando uma bagunça. O meu relacionamento com a minha esposa, com o esposo, está virando algo diferente. No meu trabalho, está difícil de suportar. Algo foi interrompido. Então, em João 1,9, ali enfatiza a importância de reconhecermos as nossas falhas e confessá-las como erradas diante de Deus e voltar a nos alinhar no caminho do Senhor. Esses dias eu dei uma palavra aqui, e essa palavra eu vou repetir ela novamente, provavelmente acho que semana que vem, de manhã, onde eu fiz uma pergunta aqui: quanto tempo de vida você ainda tem? Você sabe? Você sabe quanto tempo de vida você ainda tem? Eu vi um irmão esse dia falar assim: Deus chama por senha. Né? Eu não sei a minha senha não, mas... Então nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Então nós temos que colocar a nossa vida em ordem. Precisamos fazer isso, irmãos. Precisamos fazer isso. O cristão não confessa os seus pecados para manter a salvação. Lembra disso? Quando nós confessamos o nosso pecado, não é para manter a salvação, não. Em vez disso, eles o fazem porque aspiram a se tornar mais semelhantes a Jesus. Então toda vez que eu faço algo errado, Deus me perdoa. Isso não quer dizer salvação, não. Portanto, em João 1,9, não implica que devemos manter constantemente a salvação por meio do nosso pedido de perdão. A salvação se baseia no sacrifício perfeito de Cristo, não em nossa experiência de perdão. Entretanto, todos os pecados entristecem o Espírito Santo e ofendem a Deus e devem ser confessados a Ele. Quando um cristão peca e a sua comunhão com Deus sofre, necessitamos de perdão. E a Bíblia diz, irmãos, em Efésios, que o Espírito Santo, ele se entristece. O Espírito Santo, ele está aqui, põe a mão assim no seu peito. Está aí dentro, irmãos. No Velho Testamento fala que o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, realizava alguma coisa, depois voltava. O Espírito Santo veio para essa morada aí, ó. E muitas vezes coisas que eu faço, que você faz, entristece o Espírito Santo. Lugares onde você vai, que não deveria ir, você está levando o Espírito Santo, você entristece o Espírito Santo. Algumas atitudes e palavras que saem da sua boca, muitas vezes entristecem o Espírito Santo. E a Bíblia fala que Ele veio como nosso ajudador, nosso auxiliador, aquele que traz consolo, aquele que vai fazer nos lembrar de todas as palavras que nós ouvimos e lemos, aquele que vai estar conosco todo momento, aquele que intercede por nós quando nós não sabemos orar, aquele que nos impulsiona, que faz a nossa consciência cair na real. E muitas vezes essa consciência ela é cauterizada de tanta coisa errada que nós fazemos. Chega um ponto que ela começa a cauterizar. O Espírito Santo está ali para quebrar essa cauterização, te mostrar que existe uma possibilidade, que existe um caminho. Basta nós confessarmos os pecados, assumirmos que somos errados, que somos negligentes a maioria das vezes, ou todas as vezes,
mas que existe uma possibilidade de sermos purificados de toda injustiça. Então, quero fazer uma analogia aqui, essa questão do nosso relacionamento com Deus, como se fosse o casamento. Quando você falou sim para Jesus, Ele escreveu o seu nome. Você não era filho, você sabia disso? Mas você foi escolhido, adotado como filho. Porque Deus só tem um filho, que é Jesus. Nós somos escolhidos e adotados como filho. Deus falou para mim e para você: eu decidi te amar. Eu decidi amar você do jeitinho que você é. Com todos os seus defeitos, com todas as suas manias, seus maus hábitos, eu decidi amar você. E quando alguém faz alguma coisa errada, lógico que Deus fica triste, o Espírito Santo fica triste, mas isso não quebra aquele laço. Por isso que a necessidade de pedir perdão. Então, quando nós fazemos uma analogia, como se fosse o casamento, nós casamos, estamos vivendo bem, mas de repente, um dia, alguém faz uma coisa contra o outro, fica aborrecido, chateado, mas o casamento está firme. Para ele melhorar mais ainda, nós sentamos, conversamos e resolvemos as situações e voltamos novamente a ter um convívio de alegria. É isso que Deus está falando para mim e para você. Porque o pecado, a transgressão, ela faz nós ficarmos cada vez mais longe de Deus. E quanto mais eu e você ficarmos longe de Deus, nós vamos nos esfriando. Depois, irmãos, até nós retomarmos o contato com Deus de novo. É possível? Lógico. Mas nós perdemos um bom tempo para recuperar aquilo que foi atrasado, que ficou para trás. Ele fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, aqui nessa analogia, o pedido de desculpa e perdão desempenha um papel fundamental na restauração da intimidade. Quando eu peço perdão para Deus, eu estou restaurando a minha intimidade com Ele. O pecado não dissolveu o casamento, mas quebrou a comunhão por um tempo. Da mesma forma, aqueles que são em Cristo possuem uma posição legal, segura perante Deus. Somos justificados, somos adotados como seus filhos. Entretanto, quando pecamos, o relacionamento sofre, a nossa confissão, seguida de perdão, nos ajuda a permanecer alinhados no nosso relacionamento com Deus. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Muitas vezes, irmãos, estamos fazendo coisas erradas e não estamos pedindo perdão para Deus. Muitas vezes estamos andando de acordo com o que dá na minha cabeça, na sua cabeça, não naquilo que está na cabeça de Deus. E muitas vezes começa a aparecer algumas enfermidades do seu corpo, começa a ter algumas confusões nos seus relacionamentos, você não sabe, o diabo está me atacando. Ele ataca mesmo, irmãos. E deixa eu te contar um segredinho. Quando o diabo nos acusa de algo que nós não fizemos, ele é um mentiroso, sabia? Mas quando ele nos acusa de algo que nós estamos fazendo, ele está fazendo a função dele de acusador. Então nós como igreja precisamos acordar, irmãos. Precisamos acordar. Quero te mostrar uma coisa aqui. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, você lembra dessa cena? A Bíblia diz que Jesus chegou em um determinado lugar com os discípulos,
chegou perto de um criado e falou assim: ô, me arruma lá uma vasilha com água e algumas toalhas. E Jesus falou assim: agora moçada, senta aí que eu vou lavar os pés de vocês. Em sinal de humildade. Alguns acharam estranho, e um deles foi um tal de Pedro. A gente sempre fala do Pedrão, né? Pedrão é impulsivo, Pedrão é isso, aquilo. Mas ele nos dá muito exemplo que nós, muitas vezes, somos tão pacatos, não temos iniciativa. E às vezes essa questão do Pedrão a gente pode pegar um pouquinho para nós. Ser impulsivo, de não ser pacato, de não ser acomodado, mesmo que se a gente reage errado, mas pelo menos eu fiz alguma coisa. Eu não fui como Maria vai com as outras, eu tive a minha opinião, a minha mente. Então, diz que Jesus se aproximou de Pedro e se pôs, e Pedro se opôs, né, a Jesus para lavar os pés dele. E Jesus diz assim: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Agora vem um exagero. Pedro: ah, Senhor, então tudo bem. Então fala o seguinte: não lava só os pés não, lava o corpo todo. Olha o exagero. Aí Jesus disse assim para ele: isso não será necessário. Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois quanto aos mais, estão todos limpos. E vocês estão limpos, mas não todos. Em outras palavras, Pedro já havia tomado banho, foi lavado, foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Assim como nós já fomos, como nós falamos sim para o Senhor. Nós dizemos perdão aos pecados, mas ainda nós precisamos de uma limpeza menor. É o perdão dos pecados diários que eu e você cometemos. O lavar os pés. Uma pessoa que toma banho, que anda por muitos lugares, ele pega sujeira, fuligem e precisa lavar os pés. Você já tomou banho, meu irmão? Nós somos banhados pelo sangue do Cordeiro. O que precisa, eu e você, lavarmos os nossos pés. Os pecados que precisam ser perdoados diário. Pecado voluntário e o pecado não voluntário. Perdão, buscar a Deus nos ajudar nas nossas transgressões diárias. O pecado do ver, do ouvir, do pensar e do falar, muitas vezes tem afetado tanto a nossa vida. Tem coisas que nós estamos vendo que não tem nos abençoado. Tem coisas que nós temos ouvido e que a nossa mente vai maquinando e essa coisa nos impede de fazer decisões. Nós precisamos lavar os nossos pés. E esse lavar os nossos pés significa confessar os meus pecados que você cometeu hoje. Eu preciso ser curado. Você também precisa? Hoje, irmãos, não é igual ontem. Você sabia disso? Amanhã não vai ser igual hoje. A Bíblia diz: basta o seu dia o seu próprio
mal. Então nós precisamos colocar nossa vida em ordem todo dia. Precisamos assumir essa postura de filho amado, que é protegido, que é abençoado. Eu não quero que pecado nos afaste do Senhor. E às vezes a gente está tão acostumado com coisinhas que nós fazemos, que nós precisamos pedir o Espírito Santo para nos ajudar, para nos purificar da injustiça, que vem estado conosco direto. Então, da mesma forma, uma pessoa que salva, que vive nesse mundo pecaminoso, precisará de momentos periódicos de confissão. Todo dia. Senhor, me perdoa por esse dia. Senhor, me perdoa, porque eu cometi isso. Irmãos, tem uma coisa. Tem gente que fala assim, oh Deus, perdoa pelos meus pecados. Deus fala assim, qual? Qual deles? Oh Deus, o Senhor sabe. Não. Põe nome. Ah Deus, eu fiz isso, tal. Então, vocês estão entendendo, irmãos, a importância de nós confessarmos nossos pecados. E a Bíblia diz que Ele vai nos perdoar de todo pecado e purificar. Purificar, limpar. Para nós não vivermos uma vida de pecado constante. Pecado na minha vida e na sua tem que ser um acidente de trajeto. Não pode ser algo costumeiro. Aconteceu um acidente, eu pequei. Eu tenho um versículo que eu gosto demais, que está lá em 1 João 2,1, que ele fala assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se de novo, todavia você pecar, lembra que nós temos um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo o justo. Então nós precisamos pedir perdão ao Senhor, irmãos. Talvez eu precise pedir perdão para minha esposa de algo que eu falei no impulso, às vezes eu ofendi ela. Você também, às vezes algo que você falou, que você ofendeu, tanto a esposa como o esposo. Alguma situação que nós precisamos colocar a nossa vida em pratos limpos, em outras palavras. Porque quando eu e você chegarmos perante o Senhor, Ele vai falar, você foi um cara, beleza, você reconhecia os seus erros. Irmãos, errar, todo mundo erra. Não é verdade? Nós erramos toda hora, todo momento. Não somos perfeitos e não seremos enquanto nós não estivermos com o Senhor. Pensamos coisas erradas, agimos de maneira errada, nos comportamos de maneira inadequada, falamos mal das pessoas, fazemos comparações, julgamos as pessoas, desobedecemos a autoridade. E as coisas começam a dar errado. Logo eu preciso achar alguém para me colocar a culpa. No livro de Provérbios, capítulo 19. Provérbios 19, versículo 3. Diz assim, a insensatez do homem que arruina a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A insensatez do homem faz ele fazer coisa errada e depois ele põe a culpa em Deus, por causa das coisas que ele faz. Nós precisamos, irmãos, Deus tem nos dado tanta chance, oportunidade de nós colocarmos a nossa vida em ordem. Nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos de vida ainda nessa terra. Vê como é que estava a sua vida
pessoal com o Senhor. Vê como está o seu relacionamento com o seu esposo ou sua esposa. Vê como é que está o relacionamento você com seus filhos. Deus vai pedir conta, irmão. Isso é grave. E Deus quer trazer essa cura na minha vida e na sua. Então, quando eu confesso periodicamente, Deus promete perdoar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Se eu reconheço que eu tenho feito algo errado, Deus não é injusto. Ele fala, não, eu reconheço, eu estou vendo que você reconheceu. Eu vou te perdoar. Eu estou vendo que você está tentando. Eu vou te ajudar. Irmãos, qual o pai que não quer ajudar o filho? Qual o pai que olha para o filho e vê o filho fazendo uma coisa errada, coisa que desagrada o pai? Você acha que o pai vai virar as costas? O pai quer incentivar o filho a melhorar a sua postura, seu comportamento. Se precisar disciplinar, sim, discipline. Se precisar colocar de castigo, coloque para ele consertar. Tem muitos de nós que estamos passando, fazendo vista grossa, o que nossos filhos andam fazendo. E põe vista grossa nisso. Então, quando confessamos nossos pecados, ou seja, quando nós reconhecemos as nossas ações foram erradas, Deus está disposto a nos purificar de toda injustiça e restaurar a nossa comunhão com Ele. Deus está disposto a fazer isso. Deus é o mais interessado em ter uma boa comunhão comigo e com você. E muitas vezes estamos ignorando a Deus. Deus quer curar, mas Deus não vai colocar a mão onde há pecado. Deus não vai compactuar com o pecado. Ah, mas eu pedi perdão. Aí Deus começa a mover sobre nós de novo. As mãos dele continuam sobre nós. Ah, eu pequei. Opa, eu não quero compactuar com esse pecado. Senhor, me perdoa. Eu errei mesmo, eu confesso meus pecados. Então eu quero te abençoar e te perdoar. Muitos de nós precisamos fazer isso hoje. Muitos de nós precisamos de ver a mão de Deus sobre nós de novo. E Deus vai trazer cura, irmãos. Não só cura emocional, mas cura física. Tem doenças que falta perdão, falta consertar. Amém? Eu quero orar com você hoje. Mas antes de orar com você, eu gostaria que você orasse a Deus, que você pedisse perdão para Deus. Lembra o preço que Jesus pagou na cruz? O sacrifício, a humilhação que Ele pagou, que Ele passou, que Ele sofreu pela minha vida e pela sua vida. Se eu não me sentir mexido com essa questão, eu sou muito insensível. O que Jesus passou, irmãos, naquela cruz, aqueles momentos antes dele ser cravado naquela cruz, foi terrível. A Bíblia descreve algumas coisas que foram terríveis. E ele passou por mim e por você. A Bíblia diz que ele não abriu a boca reclamando de nada. É como se um cordeiro indo para o matador calado. Mas ele fez tudo isso por amor a mim e a você.
por reconhecer que você é uma obra do Senhor. E quando a gente vê ali ele falando lá em João 3,16, que Deus amou o mundo, esse amor a gente não consegue entender. Esse amor é grande demais, irmãos. Que Deus amou você de tal maneira, me amou de tal maneira, que a joia mais preciosa que Deus tinha, Ele ofereceu pela minha vida e pela sua. Então Deus vai mover, Deus quer restaurar essa comunhão, mas precisa de acontecer algo primeiro. Às vezes eu fico pensando naquele filho pródigo, a Bíblia diz que ele caiu em si. Nós precisamos cair em si, irmãos. E reconhecer que nós temos errado e que nós precisamos mudar a nossa postura. Deus ama você. Deus te ama. Deus quer te curar. Deus quer te libertar todo dia. É periódico isso. Eu quero fazer isso hoje. Não só hoje, eu quero começar a partir de hoje, com mais intensidade, porque eu espero que Deus faça isso na minha vida e eu quero que Ele faça na vida de vocês também. Cada um aqui. Porque toda vez que nós viermos para um culto, eu quero vir de mãos limpas e coração puro, sem nenhuma condenação. Você vai adorar melhor, você vai louvar melhor, você vai sentir espontaneidade perante o Senhor. Não precisa alguém aqui em cima falar: oh, irmãos, vamos levantar os braços, as mãos, vamos bater palma, vamos fazer isso. Não, vai haver espontaneidade, porque eu estou me sentindo aberto à vontade perante o meu Pai. Eu lembro quando meu pai era vivo, às vezes, e a gente era criança, quando fazia alguma coisa errada, a gente nem encarava o velho direito. Não é verdade? Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente não consegue encarar, você passa assim meio de lado, como disfarçando, e é hora do pai chamar e olhar nos seus olhos. Os meus meninos sabem disso. Quando eles faziam errado, sabe o que eu fazia? Vou contar um segredo. Eu saía de casa, falava: ó, nós vamos para a igreja ou qualquer lugar, eu não quero que faça isso, isso e isso, se fizer nós vamos conversar quando chegar em casa. Irmãos, não dava outra, fazia errado mesmo, corria tudo, parece que nada que eu falei entrou na cabecinha. Aí a gente ia embora, eles dormiam dentro do carro, achavam que eu esquecia. Não fazia de bobo. Chegava em casa, sabe o que nós fazíamos? Se estivesse dormindo, eu acordava eles para ir andando para dentro de casa. Eu não carregava, não. Entra para o quarto, fica na minha frente, e eu com a vara na mão. Não era cinto, não era chinelo, não era a mão, vara, algo neutro. E olhava para o rosto deles e falava assim: olha nos meus olhos e vê se você vê alguma afeição de alegria de vocês terem me desobedecido. É como se tivesse apanhado já, né? Depois dessa. Mas eu disciplinava eles. Chorava. Logo em seguida eu abraçava eles e declarava meu amor por eles. Sempre fiz isso. Irmãos, quando nós fazemos algo errado, Deus vai nos disciplinar? Vai. Mas Ele quer ficar pertinho de nós. Ele quer olhar nos meus olhos, nos seus olhos e falar assim: eu te amo. Não faz isso de novo, não. Porque isso dói mais em mim do que você. Não é verdade? Quando os nossos filhos fazem alguma coisa errada, dói mais na gente que nele mesmo. Então nessa noite eu quero orar e eu quero que você... Vamos ficar em pé. Eu quero que você comece a orar. Se você... Nem vou te perguntar se você tem algo para pedir perdão para Deus, que eu sei que tem.
porque eu tenho. Então eu quero orar pedindo perdão a Deus. Eu quero que você ore, faça a sua parte que eu vou fazer a minha. E depois que você pedir perdão a Deus, se você sentir, vem aqui na frente que nós vamos orar. Amém? Então feche seus olhos, irmão. Não é momento de você ficar disperso. É o momento de você conversar com seu pai, porque seu pai está te olhando. Está te observando. E ele está falando para mim e para você, não sai daqui do jeito que você chegou, não. Eu quero voltar a abraçar você, a consolar você, a animar você, porque eu te amo. E eu sei que isso, essa confissão vai trazer cura, vai trazer algo dentro de você que você nunca experimentou. Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, que são tantos. Pecado da omissão, das palavras que eu tenho falado, dos pensamentos que eu tenho tido. Coisas que às vezes eu magoo a minha esposa, meus filhos, no meu trabalho, na igreja, Deus. Eu não quero viver dessa forma, eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Quero ser bênção, quero ser alguém que ajuda, que anima os nossos irmãos. Te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. Te peço perdão pelo medo de muitas vezes assumir algum erro. Te peço perdão, Senhor Jesus. Te peço perdão. Te peço perdão, Jesus. Oh Deus, te peço perdão, Jesus. Senhor, confesso que tenho ficado chateado muitas vezes, aborrecido, triste muitas vezes, me sentindo sozinho muitas vezes. Oh Jesus, eu sei que o Senhor é aquele que nos consola. O diabo muitas vezes tem tentado lançar dardos, laços sobre nós, para desanimar, para nos frustrar. Mas nós não estamos só, nós temos o Senhor, temos o Espírito Santo. Por isso nós pedimos perdão, Senhor, porque essa palavra diz que o Senhor vai nos perdoar, e não só perdoar, vai nos purificar de toda injustiça. Meu Deus, nos perdoa o pecado de hoje. Eu não quero que o sol se ponha sobre a nossa ira, sobre o nosso pecado. Confessa ao Senhor, meu irmão. Não sai daqui do jeito que você chegou, não. E na medida que você for pedindo perdão, eu quero orar com você. Vem aqui na frente também. Vem aqui na frente, por favor. Se sinta à vontade na presença de Deus, na casa do Pai. Nós não somos forçados a fazer nada, nós temos que fazer de livre e espontânea vontade, sentindo a necessidade de transformação, de conserto. Deus vai nos honrar. Ele tem falado isso, que Ele nos honra. E Ele tem olhado o meu coração e o seu coração. Mesmo que o diabo coloque pensamentos na sua cabeça, repreenda esses pensamentos. Mesmo que o inimigo fale que você não dá conta, que você é um fracassado, fala para ele: o Senhor é maior do que você.
O Deus que eu sirvo é maior do que aquele que está no mundo, aquele que influencia as pessoas. As pessoas que têm andado no caminho largo, espaçoso. Deus tem olhado você, meu irmão. Deus tem estado com os olhos dele fixos em você. Todo dia, desde de manhã quando você acorda. Aquela coisa diária que você faz. Muitas vezes saindo correndo, apavorado de casa. Ele tem olhado até isso. No trânsito, Deus tem olhado você ali no trânsito. As coisas que você tem feito no escondido. Você acha que tem gente que não está vendo, Deus está vendo. E eu falei, é momento de você pedir perdão. É o momento de nós reconhecermos nossos pecados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abriu uma porta, um caminho para eu e você passarmos. Para nós não continuarmos a viver dessa forma, mas termos algo novo todo dia. A possibilidade de viver uma vida digna, cheio da graça e da misericórdia do Senhor. Deus quer te dar livramento, meu irmão, minha irmã. Deus quer acalmar a sua vida. Deus quer fazer um milagre na sua vida, na minha vida. Que Deus esteja curando a sua enfermidade agora. Eu não sei qual que é aquela que você tem enfrentado no seu dia a dia, aquela dor crônica que não para, não sara. Deus está falando, peça perdão que eu vou trazer cura. A palavra diz, se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, seremos curados. Senhor, nós queremos confessar os nossos pecados. Queremos confessar os nossos pecados. Queremos abrir mão da nossa reputação, aquilo que as pessoas vão pensar de nós. Nós pedimos perdão ao Senhor. Nós somos pecadores, precisamos da intervenção do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa. Nos ajuda a pedir perdão ao Senhor. Muitas vezes ficamos na mente e abre a nossa boca. Que seja verbalizado aquilo que está dentro de nós. Perdão, Pai. Perdão, Senhor. Senhor, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, vai tocando na vida dos meus irmãos aqui nesta noite. É o Senhor que examina o nosso coração, examina a nossa mente. É o Senhor que vai lá no mais profundo do nosso ser. A tua palavra diz que a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes, que ela vai entrando na profundeza do nosso ser, vai até lá onde nós muitas vezes temos escondido coisas. Traga luz, traga cura, em nome de Jesus. Cura na mente, cura a alma e cura no corpo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que possamos aprender a ser transparente, humilde. Tira toda arrogância do nosso coração. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Senhor, vai tocando a vida dos meus irmãos. Vai tocando, meus irmãos. Traga cura do alto da cabeça até a planta dos pés. Deus, aquela pressão, aquela dor nas pernas, a coluna, o lombar, Deus, que tem doído. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus.
No nome de Jesus. Oh, aquele diabetes que está com a taxa alta, Deus, abaixa essa coisa em nome de Jesus. Faz um milagre, Senhor. Nós queremos começar a viver de milagres. Queremos ver os milagres do Senhor. Oh, em nome de Jesus, que nós nos posicionemos na Tua presença. Que o Senhor tenha liberdade nesse lugar. Em nome de Jesus. Abre, Senhor, abre os nossos olhos. As muralhas estão sendo caídas. Oh, Ramachayabas. Oh, meu Deus. Você é filho do Senhor. Precioso. 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 Hashama. Hashama. Salam. Irmãos, várias passagens na Bíblia a gente vê pessoas clamando por cura. E uma das coisas que eu acho interessante no cego ali de Jericó, diz que Jesus estava passando, de repente ele começou a gritar do nada: "Oh Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Irmãos, o que nós temos feito para chamar a atenção do Senhor? A Bíblia diz que esse homem começou a gritar, e as pessoas falavam, querendo abafar o grito dele, e ele gritava cada vez mais. Havia uma necessidade muito forte de livramento na vida daquele homem, ao ponto que ele gritava, ele implorava, ele clamava ao Senhor. E a Bíblia diz que Jesus ouviu o clamor daquele homem, e Jesus parou e mandou chamá-lo. A Bíblia diz que ele saiu, ele largou a capa atrás, e ele foi na direção de Jesus. Jesus o curou. Deus quer trazer cura na minha vida e na sua. Ele quer que você largue essa capa, do pecado, essa capa, da falsidade. Que você seja transparente na presença do Senhor, e a sua vida será transformada. É a palavra que está falando isso. Viva a palavra. Viva a palavra. Espírito Santo. Irmãos, essa canção fala que Deus vai abrir fontes no deserto. Nós somos essas fontes. Aonde você for, você será essa fonte que vai alimentar e vai trazer água para as pessoas. Essa água viva que sacia. E isso vai ser através do seu testemunho, da sua vida, da sua comunhão, do seu andar com o Senhor cada vez mais. E isso é crescente. É algo crescente, é diário, constante. Amém?
Deus vai te abençoar cada vez mais. Eu estou declarando isso à sua vida. À medida que você se converter de maus caminhos, parar de fazer coisas erradas, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua vida, te curarei e sararei a tua terra. Deus quer sarar a nossa vida. Deus quer usar eu e você, aqui na igreja e fora da igreja, lá no meio dos nossos parentes, nossos amigos que nos conhecem. Mas eu quero estar sarado, eu quero estar bem, para dar um bom testemunho, para não envergonhar a Deus e nem o Espírito Santo, e nem a igreja que eu faço parte. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Você seja cheio dessa graça, que essa fonte jorre cada vez mais. Mas lembra de uma coisa, lembra do Senhor todo dia, de colocar a sua vida em ordem todo dia. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus guarda você, que Deus te proteja, guarda a sua casa, guarda os seus filhos, o seu trabalho, te dê saúde, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus.